hoje a igreja de Tiatira. Obrigado, irmão Flávio. Quero agradecer a oportunidade a todos aí. É um prazer estar com todos para podermos fazer essa pré-eleição, né? É um prazer estar com vocês da Igreja de Deus, nossos queridos irmãos. Me sinto honrado por isso. E nós estamos falando sobre Tiatira, né? Nós estamos fazendo essas considerações, né? São muito importantes para nós, né? Aplicarmos isso para os nossos dias, né? Tiatira era uma igreja conhecida como igreja de sacrifício e contrição, né? Isso significa que contrição significa um profundo sentimento de arrependimento, de remorso, né? E também mostra um importante passo ao perdão em busca de reconciliação. Então são tudo situações que nós encontramos hoje, né? Muitos de nós aqui passamos por situações parecidas com o que nós vamos ver hoje sobre Tiatira, né? Como a religião ela tem dominado os homens, né? Como tem dominado as pessoas, né? E o que Jesus ele vai falar sobre isso? Em Tiatira nós vamos encontrar citações como essa. Em Tiatira, eu tinha algumas imagens, mas minha internet está bem hoje, caiu a internet aqui em casa, estou usando só de celular para todo o celular que está roteando aqui, tá? Mas vai dar certo. Tiatira, ela era, então, uma cidade ao norte de Lídia, né? Cerca de 40 quilômetros de distância de Sardo. Atualmente essa cidade é chamada de Castelo Branco, cidade do Castelo Branco. E no sentido profético, descreve perfeitamente o estado da Igreja de Deus durante um período bem crítico, né? Um período onde existiu a perseguição papal, onde foi instituído o Papa como pontífice superior. E isso foi mais ou menos na época de 533, já domínio atual, né? A 1520. Então nós vimos aqui a continuação do sofrimento de Pérgamo, como nós vimos na semana passada, né? Essa igreja de Tiatira, ela sofreu muito naquela época. Por exemplo, nesse período, ela teve a mais cruel perseguição de todas da Europa. Que quando estabeleceu o Supremo Pontífice, que foi definido então para os católicos, que se chamaria Papa, né? E além de tudo isso, deveria ter total rendição à autoridade dele, né? Como até hoje a Igreja Católica ela tem isso, né? Ela tem um domínio, né? Sobre a política, sobre tudo, né? Sobre outras denominações. Então, nessa época, foi bem grave a maneira como foi tratado esse assunto, né? Porque quem não rendesse à Igreja Católica, ao Papa, sofria perseguição, sofria açoite. Eles eram realmente torturados se não aceitassem isso. Então, diante de uma situação como essa, foram forçados a escapar para as cidades circunvizinhas, para os Alpes europeus ou vales, né? Onde conseguiram, então, poder escapar dessas situações. Lá em Hebreus 11:35, fala sobre algumas situações que eles passaram. Eles eram torturados, Hebreus 11:35 a 38, né? Se depois quiserem dar uma olhada. Foram torturados, recusados a ser libertos, né? Porque eles queriam alcançar uma ressurreição superior, ou seja, acreditavam na ressurreição, né? Coisa que hoje a Igreja Católica ela prega uma reencarnação. E outros enfrentavam zombaria, açoites, foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos à espada. Então olha que situação. Parecia que o mundo não era digno deles, né? Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Imagine, né? Imagine nós enfrentarmos algo parecido, né? Como que nós sentiríamos, né? Então, às vezes, nós não enfrentamos uma perseguição como essa, mas hoje em dia nós temos a autoridade das religiões, né? A autoridade religiosa como algo muito perigoso, que pode, assim, bem calmamente nos trazer algo ruim para a nossa vida, né? Como se fosse uma perseguição mesmo. No passado ali tivemos o exemplo dos valdenses, né? Aqui na descrição fala sobre eles, né? Como
eles eram chamados, né, por ser seguidores do Pedro Valdo, né, eles eram pregadores da sã doutrina. E esse grupo de valdenses, né, sofreu esses ataques da ordem católica, né? Era como se fosse um afã diabólico, né? Extinguir a Igreja de Deus era o objetivo do diabo naquela época, né? Acabar com o ensinamento apostólico, né? Então isso mostra para nós como que eles sofreram, né? Os valdenses, eles foram um movimento cristão que surgiu lá no final do século, fundado pelo Pedro Valdo, um comerciante de Lyon, da França. O grupo defendia uma interpretação radical do cristianismo, enfatizando a simplicidade, a pobreza, que era um contraste com o que a Igreja Católica faz até hoje, né? A riqueza, né, predominante nela, a corrupção, né, que se percebe na Igreja Católica desde essa época, hoje ainda existe, né? Então eles tinham a Bíblia como única autoridade, eles viviam uma vida simples, né? Eram abdicados de coisas materiais, eles evangelizavam a sua prática de pregar, né, muitas vezes com o Evangelho, na Igreja Católica, e rejeitavam os dogmas da Igreja Católica. Olha só. Irmão Flávio? Só fazer uma observação sobre os valdenses. Pedro Valdo, ele era católico, né? Ele começou a praticar, digamos assim, entre aspas, um radicalismo cristão dentro da Igreja Católica. E aí ele acabou sendo expulso da Igreja Católica, e ele e aqueles que seguiam encontraram com os habitantes do vale. Aí eles também receberam o nome de valdenses, por causa do destacado nome de Pedro Valdo. Mas a guarda do sábado, a sã doutrina, eles receberam os irmãos que habitavam no vale, os seguidores de Pedro Valdo. Entendeu? Eles tornaram um movimento com os irmãos do deserto. Mas os valdenses, a origem deles foi católica romana. Olha só. E ele foi considerado herético, né, por causa disso, né? É como se fosse... Eu me coloquei muito no lugar dele, né? Eu pregava para uma instituição religiosa, né? E ao confrontar alguns dogmas da religião, né, fomos considerados heréticos, né? Apóstatas, né? Muito bem, olha só que interessante a história, né? Eles eram católicos, depois com o contato então com as pessoas que estavam nos montes, nos vales, eles vieram então a juntar a sã doutrina, né, ao ensinamento dos apóstolos. Olha como nós estamos fazendo, né? É interessante, né, as nossas reuniões, né? Nos ajuda a entender cada vez mais, né, a sã doutrina, a verdade, né? Exatamente, muito bom. Obrigado, irmão Flávio. Então nós vimos aqui como eles sofreram, né? Muitos deles ali foram açoitados, né, por meio disso, né? Bom, vamos começar então o nosso entendimento baseado em Apocalipse 2:19. Vamos abrir a nossa Bíblia, né, e ver ali que palavras de elogios expressa o Senhor para os cristãos de Tiatira. Vejam só. Então, diante de situações como essa, nós vamos observar aqui uma palavra de elogio, mesmo para aqueles que estavam se defendendo desses ataques, né? Então, vejam só. A mensagem para a igreja de Tiatira, então, está no 18. Nós vamos ler até o 19, depois nós vamos considerar os outros versículos também. Então aqui no Apocalipse 2:18 diz: e ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as suas obras, o amor, o serviço, a fé e a sua paciência, e sei que as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Olha que interessante o que Jesus observou. Observou neles as obras, né? Que hoje um cristão, ele consegue muito mais demonstrar a sã doutrina por meio das obras do que muitas vezes por palavras, né? Porque muitas vezes nós tentamos falar com as pessoas com palavras, né? Mostrar assuntos bíblicos. Olha, vou fazer uma pregação aqui sobre Cristo, né? Quando ele foi gerado. A pessoa, ela faz poucos casos, né? É difícil, né? Mas o exemplo, nós temos notado que o exemplo ele fala muito alto, né? A maneira como nós conduzimos o que nós aprendemos, né?
Nós estamos fazendo uma leitura de Provérbios nesse mês, né? E Provérbios ele mostra muito sobre isso, né? Sobre ter calma no falar, a paciência, né? Exercer essas qualidades, né? A sabedoria no falar, né? Então, são exemplos, né? Quando as pessoas notam isso, eles percebem, né? Que é algo vindo de Deus, que é algo vindo da palavra, que é algo que realmente o Espírito está promovendo. E aqui Jesus, ele viu isso. Ele viu as obras e o amor deles, né? E o serviço que era prestado, né? E a paciência, porque imagine, né? A perseguição ela durou muito tempo, né? E até hoje, né? Mas mostra que a paciência era exercida em alto grau. E ainda mais, nós vimos aqui que existiam pessoas que eram fiéis, né? Que foram fiéis muito tempo, até quando foi escrita a carta, porque não só elogiou o amor ou a paciência do começo, as obras dele, mas as últimas obras também são mais numerosas do que as primeiras. Então isso mostra que existiam ali cristãos que, embora perseguidos, em todo o tempo foram fiéis ao ensino apostólico, ao cristianismo que Jesus deixou. Que interessante, né? Nós percebemos isso. Então esse versículo 19, ele nos ajuda muito a ver uma mensagem que Jesus direcionou a Tiatira, reafirmando então as obras fiéis deles naquele tempo. E como nós podemos também hoje, em nossos dias, também suportar provações, né? Às vezes as nossas provações não vêm só religiosamente ou espiritualmente, né? Mas vem também da família, né? Vem também em sentido de sobrevivência, né? De podermos ter recursos para vivermos, né? Situações que nós passamos diversas, né? Saúde, percas que nós temos, né? O quanto que nós confiamos em Deus e mantemos a nossa fé, a nossa paciência diante dessas provações, né? Como que está a nossa saúde espiritual, né? Como que é as nossas ações diárias, né? O mundo ele tenta nos enfraquecer, né? Ele tenta tirar isso, né? O nosso amor, a nossa fé. Por isso, por sermos dedicados e servos genuínos, aceitarmos, sermos disciplináveis, né? Temos um coração entendido, né? Como estamos aprendendo também em Provérbios, né? Jesus ele vai falar a mesma coisa de nós. Olha, as suas obras só não foram no começo não, mas no fim vocês estão cada vez melhor, né? Não foi só quando vocês batizaram, ou quando vocês aprenderam a sã doutrina, ou quando vocês saíram da religião falsa. Agora você está com a obra melhor ainda, né? Então isso vai ser maravilhoso demais. Então, apesar de perseguição, a Igreja de Deus, a sã doutrina, ela não foi extinguida. E muitos conseguiram preservar a sã doutrina, o ensinamento até os nossos dias, graças ao nosso bom Deus, que abriu essa mente para nós enxergarmos isso, né? Foi maravilhoso. E hoje nós estamos cada vez mais crescendo na fé, nas obras, na obediência. Eu quero elogiar muito vocês por tudo isso, por vocês estarem sempre junto conosco aqui, pelo irmão Flávio, que tem transmitido tanta informação, tanta espiritualidade para nós, né? O Gilberto, né? Nós vemos bastante live dele. Então são coisas que abriu muito a nossa mente, né? Quando eu aprendi sobre Jesus, né? Sobre a verdade sobre ele, né? Sobre realmente como que vai ser a vida aqui na Terra maravilhosa quando ele vinha, a segunda vinda dele. Então são tudo coisas que nós sentimos assim maravilhados de aprender. E isso nos leva mesmo a se batizar, né? Como aconteceu nesse final de semana com a Patrícia. Então foi maravilhoso mesmo. Aqui também no versículos seguintes fala sobre a repreensão que foi dada em Tiatira. Qual foi a repreensão, então, e quem que era essa pessoa que será mencionada aqui, que é Jezabel? Vejam só os versículos, então, 21. Diz assim, e dele tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não se arrependeu. Eis que a colocarei na cama de dor, e aqueles que cometem adultério... o 20. Tenho, porém, algumas coisas, o 20 diz assim, ó, tenho, porém, algumas coisas contra vocês. Então essas são as palavras que Jesus deu de condenação naquela situação. Permite que Jezabel, que você diz, profetize, ensine, engane os meus servos, para que pratiquem a prostituição e comam dos alimentos sacrificados a ídolos. Bem, esse versículo aqui ele mostra algo interessante, né? O que aconteceu lá que ele fez essas palavras, então, para ela de condenação? Jezabel era uma mulher muito impetuosa, com grande autoridade na época, porque ela era a mulher do rei Acabe, mas ela instituiu
a adoração falsa, a prostituição que se diz aqui, é realmente isso, a idolatria e a adoração falsa. Então isso mostra para nós o que acontece hoje nas religiões. Não são os servos que estão nas religiões que estão demonstrando a atitude de Jezabel, mas sim as autoridades, os pastores, os padres, pessoas que estão exigindo a autoridade de outros e que fazem isso de uma maneira, como mostra aqui nesse versículo, eles prostituem isso de uma maneira que eles fazem, deixa eu achar aqui o ponto, com que a autoridade deles seja superior. Olha que interessante. Então eles constituem um poder paralelo dentro da igreja. Por exemplo, o que eu entendi aqui? Jezabel naquela época ela fez muita coisa, né? Ela instituiu ali a adoração a altares, a ídolos falsos, né? Fez ali com que a mesma coisa que aconteceu ali na época da igreja papal, né? Ela também fez, né? Ela açoitou todos aqueles que não aceitavam isso, né? Mas isso mostra a autoridade, né? A autoridade que ela tinha dizia com que ela fizesse isso, porque ela era a rainha, né? Ela era a esposa do rei na época, né? E isso fez ali com que muitos, então, fossem para o lado dela, como autoridade aceitasse isso. O que eu vejo hoje isso? Nas igrejas e na religião denominacional, ou seja, nas igrejas em geral, a autoridade é exercida por meio dos dogmas e doutrinas das autoridades. Tem muita coisa que é verdade, né? Muita coisa que é verdade, né? Por exemplo, quando nós estávamos na organização lá, nós aprendemos que nós íamos viver na terra. Então tinha algumas coisas que era verdade realmente, que haveria uma ressurreição, né? Que Jesus viria novamente, né? Mas não da maneira como nós enxergamos hoje. Então muitas coisas eles professam ser a verdade para que possam manter fiéis alguém lá dentro. Porque Satanás ele não ia fazer isso, ele não ia fazer com que a mentira prevalecesse, né? E fazer conquistar as pessoas, mas sim conquistaria as pessoas por meias verdades, né? Por meias verdades. Por exemplo, nós acreditávamos que Jesus ele foi criado lá antes de tudo, né? Mas essa semana, esses dias atrás, até mesmo em Provérbios, nós vimos, né, que a sabedoria andava com Deus, né? Não era Jesus, né? Então são meias verdades. E nisso, a fornicação espiritual que nós enxergamos nesses versículos aqui é uma mistura da fé com práticas imorais ou idólatras. Nós não vemos isso hoje? A adoração a ídolos é grandiosa nas igrejas, né? Por exemplo, eu vou citar algo interessante, né? A adoração ao corpo governante das Testemunhas de Jeová, por exemplo, é algo imenso. É feito orações até mesmo para o corpo governante. E algo muito real ali, a prostituição, ela aconteceu e vem mostrando que as autoridades religiosas fazem isso, por exemplo, que na organização que nós estávamos, por exemplo, pregava na Bíblia, foi mostrado isso em 2 Coríntios 5:20, que eles são substitutos de Cristo aqui na terra. E isso é algo gravíssimo. É algo que imputa a adoração a eles. Então todos ali devem, em sentido espiritual, adoração a eles. Olha que coisa incrível, né? E hoje nós aprendemos, e na Bíblia, em outras traduções, fala que nós somos colaboradores, nós somos como se fosse embaixadores de Cristo aqui na terra, né? O embaixador jamais ele toma uma decisão sem consultar o governo, né? Que ele é submisso. E é a mesma coisa nós hoje. A nossa submissão é a Cristo. Então era isso que acontecia lá naquela época na igreja de Tiatira. Então ali muitas pessoas de autoridade ensinavam ou levavam outras pessoas à idolatria, né? E isso era muito grave. Então nós vimos que deturpavam os ensinamentos apostólicos, os mandamentos do Senhor Jesus, se vendendo a cargos, salários na época, né? Como que foi condenada essa mulher? Veja só, os versículos posteriores, né, o 22 e 23 fala: eis que a colocarei na cama de dor, e aqueles que cometem adultério com ela terão grande tribulação, a menos que se retratem nas suas obras. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações.
e darei a cada um de vocês segundo as suas obras. Então, quem aceitasse estar do lado dessa prostituição, da atitude desses governantes da época, né, de religiosos da época, eles estariam então sendo condenados juntamente com elas. Nós vimos aí um poder que as autoridades elas têm sobre as igrejas, né? O poder máximo, né, que exigem, né? Então, era isso que queria demonstrar ali a situação com Jezabel. Irmão Flávio? É interessante também, irmãos, que a Jezabel, ela se dizia profetisa, né? Se dizia uma, tipo assim, uma mulher de Deus. Mas na verdade ela ensinava a prostituição. É um poder que se instaura dentro da própria igreja, se sentindo como se fosse porta-voz de Deus, e se prostitui igual Jezabel, com a idolatria, com a corrupção, e força a todos a entrarem por este caminho. Quem não entra é perseguido. Esse poder ele se levanta dentro da própria igreja para perseguir os sinceros da própria igreja. É incrível, né? Como que se deu esse processo de Jezabel na igreja. E aí o Senhor, como o irmão mostrou aí, ele atrai aqueles que estão corruptos, né? Diz que põe ela numa cama e atrai para ver todos que prostituem com ela. Aí virá grande tribulação, até mesmo morte. Até mesmo morte, porque o Senhor, ele castiga e repreende a sua própria igreja, né? Quando acontece esse tipo de situação. Essa história, ela é cíclica, embora que ela aconteceu na Idade Média num volume maior, que foi a Igreja Católica, mas ela pode acontecer no contexto igual em outras épocas, quando começa a se instituir um poder dentro da igreja jezabélico que se corrompe e persegue o povo sincero da igreja. E se a pessoa não se submete a esse poder, ele é tipo como Jezabel fazia, perseguia os servos de Deus, né? Muito bem observado, irmão. Pode continuar. Obrigado, irmão Flávio. Então, olha só, né? Aqui eu fiz uma consideração, né, desse ponto, do versículos que nós lemos agora, 22 e 23, sendo uma poderosa declaração de Jesus sobre a autoridade de julgamento que é direcionada às igrejas, que também são hoje dessa maneira, né, como Jezabel ela instituiu lá. E aqui Jesus revela a severidade da sua reação ao pecado dentro da igreja, personificado pela figura de Jezabel, que representa falsas doutrinas e promiscuidade moral. Então a linguagem utilizada nesse texto, especialmente a menção dos rins e corações, revela que Cristo não julga apenas as ações externas, mas investiga a motivação interna e o desejo das pessoas. Também nos avisa esses versículos sobre a responsabilidade individual, reforçando que cada um será julgado pelas suas obras, e isso traz um chamado profundo à reflexão sobre a vida e as ações de cada um de nós, seguidores de Cristo. Também o versículo estabelece um contraste claro entre a verdade e a falsidade, entre aqueles que perseveram na pureza da doutrina e aqueles que se entregam a uma vida de erro e desobediência. Então essa mensagem que nós vimos nesse versículo nos encoraja, como crentes, a se manterem fiéis, vigilantes, assim como aqueles do passado foram, reconhecendo a autoridade de Cristo dentro da igreja, reconhecendo a autoridade superior de Cristo dentro da igreja. Aqui mostra para nós Apocalipse 17:5, para fazer uma comparação, né? Apocalipse 17:5, olha só. Essa condenação está relacionada a um chamado que Jesus ele faz, né?
Então 17:5 ele diz assim, olha: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Olha só a situação que seria nos últimos dias. E aí, Apocalipse 18:4, um capítulo à frente, fala o que temos que fazer. Ouvi outra voz do céu que dizia: retirai-vos dela, ou em outras traduções, saí dela, povo meu, para que não sejas cúmplice dos seus pecados e para que não participe das suas pragas. Maravilhoso, né? Maravilhoso a gente ter saído da religião falsa já, né? Nos dias em que vivemos, né? Mas devemos estar alertas para não sermos contaminados, né? Que hoje o mundo ele tenta nos favorecer, né? Por exemplo, hoje numa conversa com alguns conhecidos, né? Não, olha, você precisa ir lá na igreja, né? Você precisa ir na igreja, a igreja católica, né? Você precisa ir lá de vez em quando, né? Se confessar, ter uma comunhão, né? A gente precisa disso, né? Mas aí você tenta falar alguma coisa, a pessoa está obtusa a não ouvir. Ela não quer saber, né? Ela quer saber de cócegas nos ouvidos. Então vamos aceitar esse convite, né? Sair dela, povo meu, né? Para que nós também não fazemos parte das suas pragas, né? Que promessa então Jesus faz àquele que fazer isso, que vencer essa luta? Vamos ver os versículos então seguintes, o 26 a 29 fala isso. Olha que maravilhoso. Como Jesus está observando, né? Apocalipse 2, 26. Diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e as governará com um cetro de ferro, serão despedaçados como vasos do oleiro, assim como também recebi do meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vai ser maravilhoso quando nós participarmos dessa grande festa, onde nós teremos o casamento do Cordeiro, onde nós teremos a vinda de Jesus novamente, onde nós poderemos obter a verdadeira vida novamente, a qual Deus tinha como objetivo e propósito no começo da criação. E isso está relacionado com os Salmos 2, 8 e 9. Olha só, que interessante. Vamos relembrar o que esse texto nos diz? Salmos 2, 8 e 9. Como que será quando Jesus, como nós vimos no começo dessa leitura hoje, lá no 2,19, vir com os olhos de chamas de fogo, né? E restabelecer as coisas aqui na terra, né? Os Salmos, ele está completo de promessas desse dia, né? Salmos 2, 8 e 9 diz assim: pede-me, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua possessão. Tu os quebrantarás com um cetro de ferro, tu os despedaçarás como vaso de oleiro. Então não vemos o dia que isso vai acontecer. E também não vemos o dia em que irá acontecer algo maravilhoso nos Salmos 37, 10 e 11. Eu gosto muito de ler esse texto. E esse texto agora ele ressalta como algo maravilhoso na minha vida. Porque hoje eu compreendo que realmente ele é verdadeiro. Pois dentro de pouco tempo o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os humildes, os mansos, herdarão a terra e desfrutarão da abundância de paz. Então é maravilhoso demais as promessas do novo mundo. As promessas que Deus prometeu quando Ele exterminará por completo toda essa impiedade, tanto vindo do sistema religioso, como de pessoas também que não querem conhecer a Deus ou não conheceram Ele da forma como Ele é. Jesus virá então com olhos de chama, pronunciando a sua promessa vindoura. Isso será atualmente para nós, Jesus vindo como a luz do mundo espiritual. Então, no futuro muito próximo, nós teremos essa realidade. E a partir desse dia, dessa luz, Ele julgará toda a terra e toda maldade será exterminada e decepada. Então, fica a nós o incentivo, né? Que todos nós possamos fazer uma boa escolha agora. Que possamos ter uma responsabilidade muito importante
de procurarmos a justiça, o reino, procurarmos entender perfeitamente qual a altura, a largura e a profundidade de servir a Deus e podemos hoje optar por isso e estarmos juntamente nesse dia e Jesus olhando para nós e falando: muito bem, as suas obras, o seu amor, a sua fidelidade foi maior do que no começo e agora vocês vão ser recompensados por isso. Obrigado pela atenção de todos e assim encerro a apresentação.